Olá! Nas últimas aulas, nós vimos que desenvolver software é uma tarefa complexa. Logo, nós temos que pensar nas atividades que devemos realizar antes de começar realmente a produzir o código. Possivelmente você deve estar lembrado de algumas, como, por exemplo, entender o que o cliente espera. Além disso, especificar uma solução e, antes de entregar o produto, testá-lo. Bom, então temos que tratar o desenvolvimento de software como uma atividade de engenharia, que vai envolver custos, pessoas, tempo, e por isso também temos que ficar de olho, verificando, planejando e se adequando ao que acontece. Iremos ver hoje, então, a gerência de projetos. Você está lembrado do que é projetos? Nós vimos a definição em vídeos anteriores. Um projeto é um conjunto de atividades temporárias realizadas em grupo destinado a produzir um produto, serviço ou resultados únicos. Então nós temos que pensar quais são as atividades necessárias para se chegar ao produto desejado. Quanto tempo vou demorar para produzir esse produto? Quem que vou precisar envolver? O que pode acontecer durante o desenvolvimento desse produto? Assim, nós temos que considerar então que ele vai findar-se um momento. Por isso, ele é temporário. Então, ele vai ter um início e um fim bem definido. Além disso, também tem que ter um escopo, um propósito e recursos, envolvendo pessoas, dinheiro, equipamentos que precisam ser alocados a esse projeto. E quando o projeto termina, então os recursos que são possíveis de serem alocados são alocados a outros projetos. Então, o que é gerência de projetos? A palavra gerência é muito comum no nosso dia a dia. No caso, Newton define como converter uma necessidade especificada por objetivos e critérios de sucesso em um resultado alcançado. Aqui no nosso caso, o resultado alcançado seria o software a ser entregue, atendendo às necessidades. Quem nos traz também é o cliente. Especificado então por esses objetivos, que é desenvolver o software que atende a essas necessidades, e os critérios de sucesso, que são então combinados com o cliente. E por que nós temos que pensar na gerência do projeto? Bom, os projetos, como nós vamos tratar eles como uma engenharia profissional, sempre estará sujeita às restrições de cronograma e de orçamento da organização, ou seja, relacionados aos recursos e ao tempo que nós temos para realizar o projeto. Não falamos que um projeto tem um tempo de início e fim? Então isso também vai definir o nosso cronograma. E também define o conjunto de recursos que nós vamos utilizar. Então, o que vai definir o nosso orçamento. Bom, então quais são as responsabilidades do gerente? Bom, as palavrinhas que estão expostas aí estão em inglês, mas eu tenho certeza que você deve compreendê-las. Então, uma delas é o escopo. Então, qual é o software que eu vou desenvolver? E considerando todos os problemas que eu vou considerar no desenvolvimento do software, o que eu vou atender frente às necessidades do cliente? Às vezes, o cliente tem um problema muito grande. Precisamos quebrar ele em vários softwares ou em vários projetos diferentes. E que, enfim, vão se juntar à solução que vai atender todas as necessidades do cliente. Então, eu defino um escopo para aquele projeto, a uma parte das necessidades. Bom, iremos considerar também o tempo. O tempo que eu preciso para desenvolver aquele software, que também é acordado com o cliente. Temos que findar o nosso projeto em um determinado momento. Quanto tempo será necessário para desenvolver esse software? Também irá combinarmos os custos. Então, quanto que nós vamos ter disponível em dinheiro para bancar o projeto que está sendo realizado? Preocupando-nos com a qualidade daquilo que nós estamos desenvolvendo, a qualidade do nosso software. Para isso também temos que empregar pessoas que saibam das técnicas, das metodologias, dos métodos, inclusive aqui das ferramentas, como as linguagens de programações e ferramentas que nos ajudam a desenvolver software. Então, as pessoas também que vamos alocar à nossa equipe, elas têm conhecimentos
específicos. Ok? E temos que nos preocupar com a comunicação, tanto da equipe, entre os membros da equipe, quanto também com a equipe, com os membros fora da equipe, como, por exemplo, a pessoa dona da empresa de desenvolvimento de software, até mesmo com o cliente, pois é necessário, né? Como nós vimos, o analista, a responsabilidade dele é trazer as necessidades do cliente e conversar com o time, com a equipe de desenvolvimento de tal forma que eles possam compreender tecnicamente o software a ser desenvolvido. Então, além disso, também temos que preocupar com os riscos, que nós iremos detalhar em outro vídeo. Veja a importância do papel do gerente de projetos. Bom, então, quais são algumas das preocupações do gerente? O gerente, então, vai ajudar a definir quanto que irá custar para realizar aquele projeto. Frente ao que o cliente está disposto a pagar pelo software a ser produzido, será que é viável a produção desse software? Será que com esse dinheiro que ele está proposto a pagar, é possível construir esse software? Além disso, ele também vai pensar quanto tempo será necessário. E o tempo que o cliente tende a esperar é um tempo, né, importante, é um tempo que a equipe conseguirá desenvolver o software proposto. Pensando também quem vai trabalhar nesse projeto. Então, quais são os profissionais necessários para realizar naquele projeto? Quais são também as atividades que eles vão desenvolver durante o projeto? Quando eles vão começar e quando vai terminar cada uma das atividades. Veja que aqui nós estamos começando a falar um pouquinho de atividades, temos que definir a sequência das atividades. E uma das formas de saber, de um modo geral, a sequência das atividades é adotando os modelos de desenvolvimento, que foi um tópico abordado no vídeo anterior. Além disso também, o gerente de projetos ele tem que estar sempre se atualizando de como está o andamento do projeto, como está o andamento das atividades. Porque ele precisa então dizer como está o progresso e se o progresso está atendendo ao que foi planejado. Bom, então, as ações do gerente vão envolver diversas partes. Entretanto, vamos detalhar aqui em relação à equipe de desenvolvimento. O gerente, então, como ele vai especificar quais são os conhecimentos e habilidades dos profissionais que ele deseja ter na sua equipe, então ele vai ter que ter a preocupação em alocar pessoas com as habilidades e as competências necessárias para o projeto que está sendo executado. Ele também deve procurar a qualidade do produto e não a quantidade. Então, por exemplo, é melhor produzir um software com determinados quesitos de qualidade ou então gerar um grande número de documentação, alguns documentos que mostram como é o software. Bom, então aí temos também um importante ponto que o gerente tem que balancear, mas sempre buscando a qualidade. Ele também vai atribuir funções às pessoas que vão estar trabalhando, e essas funções devem estar claras e com objetivos específicos acordados com as pessoas que vão estar trabalhando no desenvolvimento de software. Então, o gerente deve ser claro como espera que as pessoas trabalhem com ele. Bem como também retirar pessoas que não são necessárias na equipe. Ou então, são pessoas que não estão motivadas ou, de certa forma, não estão contribuindo e até mesmo atrapalhando o projeto. Veja a responsabilidade que um gerente tem que ter frente ao projeto. Bom, muitas vezes, então, o projeto poderá estar com problemas, e o gerente vai ter que estar observando com frequência. O que ele pode fazer se identificar problemas no projeto? Bom, ele pode rever como é que a equipe está trabalhando. Ele pode encorajar os membros, mudar prioridades das tarefas, avaliar a equipe trabalhando para poder então dizer o que seria melhor para mudar para que o projeto então ande no fluxo esperado. Ele pode também mudar os recursos de um projeto, como por exemplo a contratação de novos profissionais.
ou então transformar o escopo de um projeto. Às vezes ele analisa e vê que é importante cortar certas partes ou modificar uma determinada parte do sistema, ou até mesmo de um projeto feito. Okay? Bom, ele pode também alterar a forma em que está sendo trabalhado pela equipe, alterar o plano ou a metodologia de trabalho, encontrando alternativas metodológicas para que a equipe trabalhe melhor. É necessário, então, que ele sempre verifique a qualidade, como dissemos anterior. Então, ele pode reavaliar também os critérios de qualidade. No início do projeto, tendemos a ter altas expectativas da qualidade do produto. E ao longo do projeto, identificamos realmente, será que esses critérios de qualidade identificados no início realmente serão tangíveis? Ou é necessário que eles sejam mudados para serem mais tangíveis? É necessário que ele também tome decisões e escale. Ou seja, em um determinado momento, quando a equipe precisar da opinião do gerente de projetos, este deve decidir. Se está em um conflito, ele tem que tomar, então, uma decisão. E então, com tomada a decisão, a equipe tem que seguir as decisões do gerente de projetos. E, se no caso tiver muitos problemas, visto que o projeto, enfim, não vai conseguir ser realizado, ou os recursos estão sendo consumidos demasiadamente, e não tem mais recursos a serem alocados, verificar que não vale a pena mais continuar esse projeto, ele deve tomar a decisão do encerramento do projeto. Bom, e o que os gestores, então, os nossos gerentes de projetos, não devem fazer? Bom, ele não deve assumir toda a responsabilidade pela entrega de um projeto, senão eles vão ficar sobrecarregados. Projeto é um trabalho em equipe, então envolve várias pessoas para se chegar ao produto desejado. Então ele não pode assumir tudo sozinho, ele tem que distribuir entre os membros da equipe. Portanto, ele também não pode acumular funções diferentes daquela que ele faz, que é gerir o projeto. Às vezes, o gerente de projetos pode ajudar em uma determinada parte, de acordo com sua especificidade. Entretanto, ele não pode assumir a carga total daquela atividade, porque a preocupação dele maior é frente à gerência de projetos. Por quê? Se ele assumir a atividade interina, uma atividade inteira, o que acontece? O projeto pode falhar. E por quê? Porque o gerente, ele não ficou observando, se o projeto estava atendendo em termos de recurso, em termos de tempo, deixou de realizar as suas atividades. E também por quê? Porque ele não é às vezes ele não é um profissional específico para o assunto que ele está desempenhando ali naquela atividade do projeto. Então ele não é especialista ali, ele é um gerente de projetos, ele pode ajudar, mas ele não pode tomar a atividade toda para si, com o risco do projeto falhar. Bom, então quais são os estilos de gestores ruins? Isso daqui a gente pode levantar alguns, como por exemplo, aquele gestor que ao invés de mostrar que tem uma destreza, mostrar que tem conhecimento, ele simplesmente briga com as pessoas. Ou seja, ele impõe medo nos membros. De tal forma, então, que os membros da equipe preferem não conversar com ele, porque ele vai ficar irritado, ele vai sair brigando, Por isso que ele é chamado de o garoto briguento. Não está sendo feito do jeito que eu mandei. Não está sendo feito, não está no prazo que foi estipulado. Ele vai brigar com a equipe, ao invés de então procurar identificar o problema em si e uma solução. Ou seja, ele confunde respeito com poder. Bom, um outro tipo também é aquele que é um planejador compulsivo. Ele pensa nos menores detalhes. Entretanto, para ele, o importante é o planejamento e não o todo. Então, eles são preocupados com os detalhes
deixando todo de lado, o que não é bom, porque eu tenho que te preocupar com todo o projeto. Então ele preocupa-se com aquela, possivelmente com aquela atividade que está sendo realizada ali, e não olha o impacto no todo. Okay? Qual que é o que ele quer fazer? Então ele é obcecado por detalhes, né? Tem que seguir do jeitinho que foi planejado, e às vezes não. O gerente ele tem que ter um jogo de cintura para quê? Para que quando chegue algum problema, ele consiga contornar e assim dar andamento ao projeto. Bom, e esse cara também, ele acaba sendo um planejador compulsivo. Ele fica lá com a planilhinha fazendo check nas atividades. Foi feito, foi feito, foi feito, foi feito. Né? Então ele está preocupado demais na metodologia em si, ao invés de dar o andamento para o projeto. Bom, outro tipo também é aquele gestor aterrorizado. Né? Então, aconteceu um problema, ele já entra em pânico. Né? Então, eu usei até a figurinha famosa da pintura, né? O grito, para especificar esse tipo, né? Em que deu algum problema, ele já entra em pânico e não sabe o que fazer, o que é péssimo, porque nós temos que ter calma para tomar decisões. E um outro exemplo é chamado de um homem teflon, né? Aquele que nada gruda. Né, em que aconteceu algum problema, a culpa não é dele. Né? Ah, tem algum problema? Não tem problema, vamos dar um jeitinho, mas nunca assume a responsabilidade. Ele precisa tomar a decisão, ele empurra para a equipe ou ele empurra para alguém da equipe, mas ele em si não toma decisão. Então a culpa nunca vai ser dele. Ou ele então vai justificar todos os erros que aconteceram. Né? Pode ser até mesmo jogar a responsabilidade que era dele em cima de alguém que é do membro da equipe. Por exemplo, o projeto está atrasado porque alguém ficou doente. Mas se alguém ficou doente, isso é um risco que pode acontecer. Né? Então, ele errou porque ele tem que planejar os riscos, que é o gerenciamento de risco, que nós veremos em outro vídeo. E as características de um bom gerente? Bom, então um bom gerente ele tem que saber lidar com o estresse, tanto o estresse da carga das atividades dele, como também auxiliar os outros, né, nesse nível de estresse. É importante que se mantenha o ritmo da equipe. Entretanto, é importante também evitar, né, que os conflitos estressem a equipe demasiadamente e então o projeto em si acabe sendo prejudicado. Ele também deve ser uma pessoa dinâmica, né, em que altere e mude rapidamente de atividades, de opiniões. Né? Ele analisa então os problemas, o contexto em que está acontecendo e já propõe uma solução. Né? Não é aquela pessoa então que vai precisar muito tempo para tomar decisão. E sabe, ele tomou uma decisão considerando aquele contexto, naquele momento, e que era necessário tomar uma decisão naquele momento para o projeto continuar. Então, ele também tem que ser uma pessoa positivista, apesar de encontrarmos, né, algumas barreiras no projeto, o que vai acontecer, ele tem que ter firmeza em que vai chegar ao final. Ele tem que ser uma pessoa que tem empatia com o cliente, porque o cliente é a pessoa que vai procurar o cliente para perguntar como está o andamento do projeto, por que esse software não está pronto, nós combinamos tal data, combinamos tanto. Né? É o gerente que fica então responsável em frente à equipe por responder essas coisas ao cliente. Então ele tem que ter uma empatia com o cliente. E ele precisa adaptar então o seu estilo à situação, àquele contexto, né? Mas respeitando as pessoas, tanto o cliente como também os membros da equipe. Né? Ele então precisa ter uma habilidade de formar redes de relacionamento. Quando trabalhamos em equipe, precisamos trabalhar então uma pessoa com uma outra, e aí nós precisamos criar um relacionamento profissional. E ele deve ter também presença suficiente, ou seja, que não seja demasiada, em que as opiniões dele, né, como a palavra dele fosse a palavra obrigatória, né, mas ele estava ali presente para conversar com a equipe,
Presente para estar acompanhando a equipe. Então, não é aquele que aparece ali, né, uma vez por semana e pergunta como que está o projeto e depois desaparece. Ele tem que estar presente. Bom, então, desde que o gerente deve estar presente e ele preocupa-se com o custo, com as atividades que vão ser desenvolvidas, quem vai desenvolvê-las, quando irá desenvolvê-las, né? Devemos ter a gerência de projetos desde o início do processo de desenvolvimento até o final, quando acaba o projeto. Atividades que têm essas características, né, que começam no início do projeto, né, quando o projeto começa, essas atividades devem começar. Até o final do projeto, aí elas podem se encerrar, damos o nome de atividades guarda-chuva. Ok? Bom, são diversas atividades guarda-chuvas, nós iremos aprender algumas nessa disciplina e acabamos de aprender uma, a gerência de projetos. Aprenderemos no próximo vídeo a gerência de riscos e posteriormente outras atividades. Bom, espero que vocês tenham compreendido e bora para o próximo vídeo.